seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E nós estamos aí abrindo uma nova série sobre evangelismo e testemunho. E olha, adivinha quem vai estar aqui com a gente hoje? Rapaz, eu acredito, Marcelo, que era um sonho, viu? A gente tá aqui junto hoje para a gente conversar. Eu recordo aí muito bem de quando você me mandou esse livro. E esse vai ser o tema aí, pessoal, da nossa série do podcast aí. Essa série que a gente vai estar junto. Marcelo, obrigado. Eu lembro que você mandou um recado aqui, ó, Marcelo. Ó, eu não lembro disso. Personalizado. E diz assim, ó. Caro Pastor Alex, viu? Todo respeito. Já eu apresento e falo para você um pouquinho mais quem está aqui com a gente, mas eu lembro muito bem, Marcelo, que você mandou esse recado para mim, disse assim, ó, em meio à preparação para as provas do doutorado que você estava lá na Andrews, é verdade. No ano passado surgiu o convite da CPB para preparar um material que foi disponibilizado na internet, que era de apoio ao estudo da lição da Escola Sabatina do primeiro trimestre sobre evangelismo e testemunho naquela época. E então você me mandou essa obra e eu guardei com muito carinho. E hoje, gente, a gente vai ter a oportunidade aí, ó, de conversar um pouco sobre, nessa série aí, alguns episódios aí sobre esse livro, que para mim é um livro introdutório para tantas e tantas coisas que a gente já tem trabalhado aqui, Marcelo, sobre essa questão de missão, de igreja. E eu aprecio muito esse material e eu acredito que você pode ter acesso a ele lá no Amazon. Bem, mas antes de falar um pouco mais do livro aqui, a gente já volta nele. A gente está aqui hoje com o Marcelo. Para quem não sabe, pessoal, o Marcelo, ele foi meu professor aí. A gente se conhece desde 2006, né, Marcelo? É verdade. 2006 não, Marcelo. 2004, né? 2004, 2003? Acho que 2005 ou 2006. 2005 você tinha retornado, né? Foi seu último ano. Foi meu último ano, foi 2005. No ano do último ano do curso de teologia. E eu lembro que naquela época você chegou assim, né? Você tinha acabado de terminar o mestrado. O Marcelo era o expert em Rick Warren. Mas ele estava na crista da onda, né? Ele era o que estava bombando, né? Exato. Igreja com Propósito era o livro mais vendido no mundo. Exato. E, enfim, né? Essa área de igreja e missão é tão dinâmica. Até aí já tem uma lição, eu acho, para a gente de perceber as contribuições e perceber as ênfases, né, que esse tipo de discussão vai tendo aí. Legal. Durante o tempo. Mas foi legal, né? Porque, na verdade, assim, isso que você está falando faz muito sentido, porque às vezes tem pessoas que dogmatizam muito, né? Não só momentos, mas dogmatizam alguns métodos, alguns livros e tal. E a gente vai vendo que, na verdade, é um crescente, né? Vai nos ajudando a ter um crescente na nossa compreensão. Eu acho que é isso que a gente vai fazer aqui também, tá? A gente vai nesse crescente. Mas para terminar a apresentação do Marcelo, gente, o Marcelo, ele foi meu professor exatamente no último ano da faculdade. Poxa, mas aquilo foi uma loucura, né, Alex? Mas foi muito bom, cara. Eu tinha acho que 27 anos, eu não sei nem o que eu estava fazendo ali. Que isso? Eu tava menosprezando, cara. Deixou um legado de muita gente, é tanto que nós estamos aqui agora, entendeu? Então, assim, teve muitos colegas naquela época, realmente, que foram influenciados, porque... Você sabe, o assunto mesmo da missiologia, naquela época que você estava trazendo sobre o crescimento de igreja, né? Que era também, estava na crista da onda, toda a discussão. Se você não tivesse vindo, raramente eu acho que a gente teria a oportunidade de ter dialogado com muito mais propriedade sobre Rick Warren, Bill Hybels, que era o pessoal que estava tendo essas discussões na época. Eu lembro que a gente tinha uma disciplina de missões transculturais com Wagner Kuhn. Foi. Mas aí estava você trazendo esse contexto mais para a igreja local, que era esse momento, então foi muito bom. Depois você voltou, né? Você trabalhou como pastor no Brasil um tempo e depois você voltou para terminar o doutorado. Então, conta para nós um pouquinho aí como é que foi essa trajetória. Foi isso mesmo. Naquela época, eu trabalhava de pastor ali próximo à faculdade e recebi esse convite para ir dar uma disciplina naquele ano. Daí, no ano seguinte, 2 disciplinas. E, pouco a pouco, a gente foi criando esse relacionamento com o meio acadêmico de uma maneira mais direta. Eu gostava de estudar, mas era muito novo e queria muito ter experiência com a prática. Isso aí foi até uma condição que eu coloquei
nas conversas iniciais. Muito bom. Que eu queria ter experiência. Mas logo o assédio, o bom assédio da instituição levou a gente a voltar ou se dedicar integralmente ao NASP e fazer o doutorado, que era necessário para... super necessário. Para a gente poder contribuir de uma maneira bem melhor e enfim, para todo o programa acadêmico da faculdade, né? Então foi isso. Daí voltamos em 2015 e desde então atuamos ali no NASP. E eu acho que o professor, ele, antes de tudo, é um grande aprendiz, né? A gente tem essa paixão por aprender e isso é muito gostoso. Isso acontece sempre na interação, né? Sempre em comunidade e principalmente para nós que trabalhamos com a área aplicada. Eu sempre falo que quem mexe com a área aplicada tem que gostar de emoção, assim, né? Porque muda todo o tempo, não tem conhecimentos estáticos, aquela coisa do passado. Então, é sempre um diálogo, é sempre uma novidade, é sempre um desafio enfim. Exatamente, Marcelo. Eu gostei do que você falou dessa questão de não ser estático, que coloca a gente num desafio muito grande, mas também na necessidade, né? Se a gente for olhar, pessoas com formação na área de missão no Brasil, é muito raro, Marcelo. É muito pouco. E ao mesmo tempo que a gente é uma igreja, principalmente no Brasil, que a gente fala tanto de missão, e aí quando a gente vai ver quantas pessoas realmente têm uma formação para se aprofundar um pouco mais, para dar um pouquinho mais de subsídio para nós, a gente vê assim, uau, é muito pouco, né? Você tem ideia, assim, por que isso acontece na prática, assim? Não, é interessante essa dinâmica, porque realmente eu acho que é muito justo a gente caracterizar o movimento adventista no Brasil, que está inserido dentro de todo um movimento evangélico, não podemos nos isolar disso, né? Mas que tem uma mentalidade muito voltada para a evangelização. Isso é verdade. Né? Então, isso dentro do século XX, isso é muito claro, assim, historicamente. E o resultado a gente percebe no início desse século com o crescimento, assim, muito grande dessa parcela evangélica. Agora, também a gente constata, olhando nessa história, que isso não aconteceu com reflexão mais acadêmica. Esse é o negócio. E eu até acho que é algo natural, não demonizo a falta. Acho que é natural que no passado há sempre um crescente, há uma trajetória, né, de desenvolvimento de pensamento. Isso na área de missão e evangelização não teve naquele momento. Mas hoje eu já acho que a gente agora tem uma responsabilidade diferente. Também então, creio. A gente já tem acesso, já tem conhecimento e as transformações no cenário, tanto mundial como nacional, pedem que, para nós mantermos a nossa fidelidade a Deus nessa condução da evangelização, que a gente reflita, que a gente faça isso de uma maneira inteligente, né? No sentido de usar as capacidades mentais, intelectuais que Deus deu ao ser humano para refletir sobre tudo isso. Então, é importante agora que a gente se aprofunde, que a gente conheça, que a gente saiba mais do que está acontecendo ao nosso redor. Claro. E eu acho, Marcelo, que essa tua fala reflete muito nessa iniciativa que a gente tem aqui, desse podcast, para a gente conversar, dialogar. Eu acho que, assim, nasceu esse podcast com esse objetivo mesmo, da gente aprofundar um pouco mais. Eu acho que essa série vai ser muito legal, porque eu não me recordo de outra vez de ter trazido alguém aqui para a gente conversar, assim, tete a tete. Então, eu estou muito otimista aqui das nossas conversas, que vai ser conversa natural, mas assim, é para lançar base mesmo, sabe? Porque se as pessoas, normalmente, elas dizem assim, não, me dá algo prático, tal. Só que, assim, Marcelo, você sabe, quando a gente tem muita prática e não tem fundamento, a prática não se sustenta. No Brasil, a gente também corre esse risco, né? De ter muita prática, de ter muita coisa. Vamos lá, dá logo aí o folder aí com os 10 passinhos já do que a gente tem que fazer e tal. E, de certa forma, eu percebo que as pessoas já estão meio saturadas com isso,
né? Porque nós estamos vivendo numa sociedade que está mudando bastante essa compreensão. Mas a gente precisa desses fundamentos, Marcelo, porque se a gente não tem os fundamentos, essa prática não vai se sustentar. O outro lado da moeda também é verdadeiro. Às vezes você tem muito fundamento e você não tem prática e nada acontece. Eu acho que não é esse o objetivo nosso aqui. O nosso objetivo é trazer prática, sim, mas é trazer prática com fundamento. E eu acho que essa nossa série é para solidificar ainda mais esses fundamentos. Eu não sei se você também percebe esse movimento acontecendo, não só aqui, em outros lugares do mundo também. Sem dúvida. E aproveito já para agradecer o convite. Realmente a gente sonhou muito tempo, né? É verdade, em fazer isso acontecer. Lá atrás também a gente conversava sobre meios de trazer essa discussão para mais perto das pessoas e você tem, através desse podcast, tem conseguido fazer isso, as pessoas têm gostado muito, então são iniciativas que realmente são muito importantes, eu também acho. Eu acho que a gente passou o momento de viver essa dicotomia, sabe? Essa polarização de dizer assim, é teoria ou prática, né? E a gente até tem maneiras na teologia de falar sobre isso, né? Não tem dúvida. E dizer que nessas discussões sobre igreja e missão, sempre tem que haver esse diálogo constante, essa interação entre as duas realidades. Realmente, se ficar de um lado ou de outro, nos extremos, não contribui, né? Ou a gente vai ter uma prática ali voltada para outros interesses, e daí eu vou já lançando algumas coisinhas aqui, né? Por favor. Que são fundamentais. Eu espero que os que estão nos acompanhando vão aí pegando essas pequenas... Fique atento aí. Esses comentários, mas uma prática sem bons princípios, né, ela vai ser voltada simplesmente para algumas ambições pessoais, para resultados externos, para objetivos institucionais e coisas que podem ou não estar alinhados com a vontade de Deus. Então, no nosso caso... não é só conhecer a realidade, mas a gente vai falar sobre isso em algum momento aqui. Claro, com certeza. A gente parte da palavra de Deus, dos fundamentos bíblicos, né? Exatamente. Que determinam a razão e o propósito para a nossa existência e a nossa interação com Deus dentro dessa perspectiva de igreja e missão. Então, isso não pode ser perdido de vista, né? Não tenha dúvida. E por isso a importância de a gente estar revendo sempre quais são os nossos fundamentos, as nossas bases, e ao mesmo tempo de estar aplicando e interagindo com as pessoas. Sabe, Marcelo, assim, quando a gente percebe essa realidade, a gente vai tocar um pouco bastante nisso aqui, e a gente vai utilizar esse livro aqui, pessoal. Você pode ir no Amazon e você pode ter acesso a ele. Ele está lá. Tá? Você não vai encontrar em loja por enquanto, foi esgotado. Quando saiu, vendeu tanto que foi esgotado, entendeu? Mas está no Amazon para você pode dar uma olhada lá e para acompanhar até os nossos episódios aqui, porque talvez seja muito bacana você ir lendo e ao mesmo tempo que a gente vai conversando, vai dialogando aqui, eu acho que vai ser muito produtivo. Quando a gente está falando de missiologia, Marcelo, vamos então aqui nas questões para a gente abrir essa questão de como que você pode se aprofundar no estudo da missão. A própria missiologia, a própria palavra, né, já chama esse compromisso de você fazer o estudo desse entendimento missiológico. A gente vai solidificar um pouco mais sobre teologia da missão. Tem várias questões envolvidas. Quando a gente fala de missão, eu percebo, Marcelo, que muita gente percebe isso aí, de que a gente muitas vezes não entende essa relação que a missiologia traz de você ter a questão de Deus, da igreja e também da comunidade. E aí você tem uma relação que é muito bacana para você entender um pouquinho melhor a teologia, ou entender melhor a igreja, entender melhor o contexto da vivência com Deus. E aí vem um ponto, porque talvez a missiologia seja esse estudo que melhor transita nessa relação do ser humano. Do contrário, eu já vi acontecendo, né? A gente desenvolveu uma teologia muito árida que não dialoga com esses outros contextos. Sim. Você fala de Deus, mas isso tem pouca relação com a igreja ou tem pouca relação com a cidade, com o mundo, com a comunidade, né? É lógico. Então, a missiologia não pretende reformular o mundo, né? Não é nada disso. E às vezes o termo, assim, como é novo para muitas pessoas, no nosso contexto, principalmente de América do Sul e Brasil, pode parecer como uma nova onda, alguma coisa revolucionária e tal. Mas não é isso. É uma área acadêmica
que já vem sendo desenvolvida há algum tempo e, como você colocou, ela busca dialogar e transitar nesse contexto. Então, diferente de outras áreas que estão mais focadas, por exemplo, em restaurar o conhecimento bíblico, não é? Ou se não, sistematizar esse conhecimento, ou resgatar aí o desenvolvimento histórico do povo de Deus e assim por diante, a missiologia busca trazer esse conhecimento bíblico, essa sistematização doutrinária e os aprendizados históricos e agora comunicar isso com a realidade, com determinados contextos. Então, eu acho que um pouco da importância dessa área de estudo acaba sendo ressaltada por causa do que você mencionou, quer dizer, de a gente no passado ter uma dificuldade em dialogar, em apresentar, comunicar para as pessoas aquilo que a gente sabia. Exato. Entende? Então fica aquela sensação de frustração, eu acho, quando a gente diz assim, poxa, eu conheço sobre determinado aspecto, justificação pela fé, ou o Espírito Santo e assim por diante. Santuário. E daí a gente, quando comunica, quando a gente vai ensinar as pessoas, a gente quer que elas vivam aquilo na vida delas, a gente tem uma dificuldade. Exato, né? De trazer para a realidade, para o contexto, né? E a missiologia, então, porque ela não somente estuda, faz a exegese bíblica ou se apropria dos estudos, né, da Bíblia, também ela presta atenção nos estudos sobre o ser humano, sobre a sociedade. Exatamente. E daí a gente busca agora meios para pegar aquele conhecimento, comunicar de maneira eficaz e ver isso fazer parte e transformar a vida das pessoas. Talvez aqui, Marcelo, as pessoas vão ter uma dimensão mais clara. Por que quando a gente começa aqui o podcast, a gente diz o seguinte, esse é um espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Exato. Entendeu? Eu sempre abro com isso aqui, porque no fundo, esse é um podcast, a gente poderia dizer assim, missiológico, entendeu? Lógico. Esse é um podcast para a gente trabalhar sobre missão e a missão dentro desse contexto. Ok, vamos entender missão. Quem que é essa pessoa que está interagindo conosco, como é que isso chega na igreja local, como é que a gente pode chegar a isso dentro do nosso contexto, da nossa realidade, da cultura. Cara, eu acho isso excelente, porque aqui, Marcelo, eu acho que está a chave para a gente entender por que esse podcast ele acontece, ele existe, porque eu sempre abro os episódios aqui falando exatamente isso, que esse aqui é um espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura, é esse olhar interdisciplinar mesmo, e eu poderia até dizer e arriscar dizer o seguinte, não, esse podcast aqui é um podcast missiológico, é para você ampliar suas fronteiras, para você trabalhar essa realidade. E aí, Marcelo, quando a gente abre esse leque para a gente fazer esse diálogo com essas diversas áreas, né? A área da teologia bíblica, a área da teologia sistemática, a área da teologia histórica, como que a gente traz isso para a nossa realidade, ampliando essa dimensão, que eu acho que é fundamento. Eu percebo, por um outro lado, de que muitas dessas outras áreas podem olhar e dizer assim, não, mas o que a missiologia está querendo dizer agora? Que ela, na verdade, é a mãe de todas as teologias. Não sei se você já ouviu isso, esse pressuposto, né? E como que a gente lida com eles? Porque a gente está chamando a igreja nesse podcast, nesse nosso diálogo, nessa série, para entender realmente aquilo que pode trazer um significado muito mais real daquilo que é a vivência do texto bíblico, daquilo que é a vivência da teologia, para a gente trazer para uma prática. E a gente começou o podcast aqui falando exatamente isso, esse episódio, dizendo o seguinte, talvez é a falta dessa reflexão que tem gerado tantos e tantos problemas na igreja por não ter um pouquinho mais de profundidade para poder solidificar de como que ela se apresenta na comunidade. Com certeza. Daí, uma observação que a gente faz, às vezes, é que na prática, lá na ponta, na igreja local, com que frequência as nossas iniciativas são meras repetições, né? De alguma coisa que a gente sempre fez assim, a gente faz assim, e vem ano e vai ano, e fica naquela mesma... E o mundo está mudando, né? E a gente não está nem... Além da mudança, a gente, consequentemente, a gente não está preocupado ou verificando se aquilo está tendo um efeito. Exato. Se está chegando até as pessoas. Se elas estão rejeitando realmente a ação do Espírito Santo, ou a gente está sendo ineficaz no nosso meio de testemunhar. Então,
Essa é uma preocupação, né? Eu sempre normalmente falo para os pastores assim, faça uma enquete não com os membros da igreja, faça uma enquete com o pessoal da comunidade e pergunta para eles o que a comunidade pensa a respeito de nós. Nem todo mundo, você sabe, está disposto a fazer essas perguntas, né? Não, mas eu acho que é fundamental a gente perguntar se a nossa iniciativa, a nossa estratégia, o nosso método é para alcançar os nossos convidados, não é? Não tenha dúvida. É com eles que a gente quer dialogar, é para eles que a gente quer apresentar o evangelho. Então temos que saber se está funcionando com eles. E não só, isso foi uma bênção, né? Entre nós. Entre nós. Dúvida. Eu percebo assim, Marcelo, de que a gente estava falando aí no início sobre essa inter-relação da missiologia, né? De Deus, igreja e cultura, o que confere, até aquele livro do Tim Keller, né? Igreja Centrada, ele fala disso, né? Sim. Sobre essa realidade, desse equilíbrio, de você não andar nos polos, né? E eu acho que esse é o chamado também a gente discutir sobre missão, para a gente ajudar a igreja a não andar nos polos, né? Quando a gente fala de esse entendimento claro do evangelho, não ser nem legalista e nem liberal, né? Mas centrado no evangelho. Quando a gente fala desse envolvimento comunitário, não ser nem supracultural, nem subcultural, não se envolver demais com a cultura a ponto de assimilar as questões que não são benéficas, ao mesmo tempo também não se distanciar demais a ponto de se tornar um gueto sectário, né? E a questão que você tem aí da missão, né? Você até aborda isso aqui, sobre essa questão de não ser organização demais e ser só organismo, né? Porque a igreja é essa combinação de um organismo organizado. Eu lembro que uma vez você até fez um tweet desaforado para um teólogo. Assim, né? Não, foi uma interação saudável com alguém que eu admiro muito, né? Claro. E autor do livro A Igreja Orgânica, né? Sobre essa questão. Mas só comentando sobre a questão da teologia e da missiologia ainda, como a natureza desse estudo e uma pressuposição que a gente tem, e aqui existe até alguma discussão às vezes, né? Mas a pressuposição é o seguinte: nós não temos conhecimento das coisas de Deus, em última instância, pelo conhecimento. Entende? Então, eu acho que essa é uma... Não é só o cognitivo, né? Essa é a pressuposição que a gente tem. Deus, e nós partimos dessa ideia que Deus toma a iniciativa de se revelar, porque nós, pelas nossas limitações, não teríamos condição de conhecer quase nada sobre Deus. É isso mesmo. Mas Ele quer que nós o conhecemos, né? É uma pessoa que, para estabelecer relacionamento, intimidade, né? Então, a gente se abre, ele né? Toma essa iniciativa. Mas esse conhecimento de Deus, ele não serve para simplesmente dizer assim, sabemos como é Deus. Não, sim. Esse conhecimento, ele interage na nossa vida, ele transforma a nossa vida, ele dá sentido à nossa vida. Ele é que determina, então, como podemos ser felizes. Nossa, isso é muito forte. No sentido de dizer assim, que eu estou pressupondo que ser feliz, no nosso contexto, significa agirmos de acordo com esse propósito, o propósito original de Deus para a nossa vida. Eu gosto muito disso, porque talvez tem muita gente, Marcelo, que não encontrou ainda esse propósito, sabe? Está procurando, mas ainda não encontrou, diz assim, o que é o propósito de Deus realmente na minha vida, né? Eu lembro que tem um pessoal aí que é o pessoal que fala sobre essa questão de autoajuda e muitas vezes até do coach e tal, que tem muito a ver de você encontrar o seu próprio propósito. Nós estamos falando de uma coisa diferente. Nós estamos falando de uma causa, de um propósito, de alguém que está além de você, e como que quando você encontra esse propósito que essa pessoa te dá, que é o teu criador, a tua vida toma um sentido completamente diferente. Né? Eu acho que quando a gente vai para a Bíblia, o que a gente entende é isso, que o nosso propósito, nós derivamos do nosso Criador. A gente vai para a criação, é isso que a gente vai entender. Então, ali a gente tem um mandado cultural, logo no primeiro capítulo, né? E depois o mandado evangelístico, ele vai resgatar de novo isso num contexto pós-ressurreição, então, de Cristo, né? Então, é isso, a essência do que a gente está buscando trabalhar com missiologia, né? Marcelo, a gente abriu várias janelas aqui e para a gente, assim, adiantar alguma coisa aqui, eu percebo, por exemplo, um problema bem latente no nosso contexto é que tem muita gente que usa a palavra missão até como um jargão, né? Tudo é missão, tudo é missão, tudo é missão.
E aí eu pego até aquela frase lá do Stephen New, né? Que se tudo é missão... nada é missão. Nada é missão. Um dia eu falei essa frase aqui e dela gerou um certo desconforto em algumas pessoas, porque parece que a gente tem o dom, muitas vezes, Marcelo, de pegar boas palavras e enfraquecer o ímpeto da palavra, porque a gente usa de maneira indiscriminada sem até entender o seu fundamento. Eu percebo, sim, principalmente no meu contexto, muitas dessas realidades onde as pessoas, não, nós estamos investindo na missão, não, nós estamos fazendo missão e tal, mas quando você percebe, isso não passa muitas vezes de um jargão, porque quando você vai realmente espremer e ver o que tem ali de consciência, o que tem de frutos, o que tem de construção de um movimento, é muito pouco. Então, é aquilo que a gente fala, por um lado, eu até celebro essa popularização da missão, entende? Eu acho que, por um lado, é positivo que as pessoas estejam falando sobre missão, né? E que esse conceito tenha chegado até a mente das pessoas, a vidas dos membros, etc. Mas, por outro lado, como você falou, né? Afinal, o que é missão de verdade? E a gente vai voltar naquele ponto. A gente precisa ter alguns princípios, alguns fundamentos básicos para dizer, não, isso é missão. Isso é fazer ou participar ou desenvolver missão da maneira bíblica e isso não é. Claro, Tem que ter isso. Eu só ia concluir esse pensamento dizendo o seguinte, eu tenho ficado surpreso, positivamente surpreso. Você sabe que quando a gente fica alguns anos fora estudando, a gente não está em contato com a realidade e a gente vem depois para cá com muitas perguntas, inquietações, dúvidas, né? Sobre como aquilo vai ser aplicado. Como que aquele conhecimento vai encontrar ou não, né, um espaço na vida das pessoas. E eu fiquei extremamente surpreso, positivamente surpreso, nesses últimos 5, 6 anos, vendo que isso que a gente está falando encontrava guarida, encontrava um eco na vida de tantos membros e pastores na igreja. E do que eu estou falando? Pessoas que são extremamente leais à igreja. Sinceras, né? Sinceras, que confiam e têm convicção no ensinamento do movimento adventista, acreditam que realmente é a melhor descrição que nós temos da verdade bíblica, acreditam muito na condução do Espírito Santo, mas ainda assim tem sentido falta de viver essa mensagem e de que aquilo preencha um vazio. Seja um modo de vida, né, Marcelo? E daí a gente vai chegar nesse ponto realmente. Seja um modo de vida. Sabe que quando a gente vai pensar, e é bom a gente fazer essa introdução aqui, Marcelo, porque a gente está ampliando o leque das pessoas. Uau, poxa vida, então você está trabalhando missão aí, você tem tanta coisa aí. No fundo, a gente quer chegar aí nesse ponto, Marcelo. É mudança de vida, entendeu? Como que isso pode alterar a tua maneira de existir nesse mundo e como que isso vai determinar tuas atitudes, teus pensamentos, tuas prioridades, teu tempo, teu dinheiro, tudo. Nós não estamos falando de uma experiência cultica, litúrgica apenas, nós estamos falando de uma mudança realmente completa. Quando a gente vai falar sobre missiologia aqui, pessoal, é muito importante a gente perceber de que esse estudo ele é interdisciplinar. Então, através não somente da pesquisa da Bíblia, mas também do ensino, da prática, que você vai percebendo a aquisição não somente desse desenvolvimento, dessa transmissão de conhecimento que tem, Marcelo, você já colocou aqui, né, esse alicerce teológico, ou seja, nós não vamos falar coisas simplesmente do pragmatismo, do modismo de ontem, tá? Ou de hoje, né? Nós vamos trabalhar aqui essa questão de ser contextual, né? Ter uma informação mais contextual, como é que essa realidade bíblica, esse olhar, chega no locus lá, realmente, da realidade da favela, da realidade do bairro, da realidade da cidade, da realidade do contexto, né? Isso é bacana, porque tem até um livro de fazer teologia na trincheira, né? De você realmente trazer a teologia, porque o que adianta, né, Marcelo, você também fazer um monte de teologia que não chega nas pessoas? Uma teologia de muros altíssimos, que você não encontra, como você falou, eco
Não encontra sentido na vida das pessoas, inclusive mais simples. Eu acho que esse podcast tem esse interesse aqui da gente trazer essa realidade. A gente já falou sobre essa reflexão teológica, dessa reflexão histórica, dessa análise cultural. Eu acho que a gente pode trabalhar isso um pouco mais, Marcelo, nesses outros episódios que a gente vai trabalhar aqui. E eu gostaria de fechar vamos assim dizer, essa introdução que a gente está trabalhando aí sobre essa questão, colocando uma frase que eu li esses dias aqui do Andrew Kirk, uma frase excelente, que ele dizia que a missiologia não é o telhado de uma construção já construída com blocos, mas ela já é construída com blocos que já existem separadamente, mas é tanto o fundamento como o cimento que liga todas as partes. Né? Ela não é um negócio assim como se fosse decupado, mas ela é aquilo que dá sentido, parece que para todas as outras demais teologias. A gente já falou um pouco disso aqui, né? Não, eu acho que esse é o objetivo, que não seja mais um conhecimento, uma área separada, mas que integre tudo, né? A gente mencionou que o objetivo é trazer esse conhecimento bíblico. A gente não pretende refazer o que outros estão fazendo, não é isso. É trazer tudo isso e ajudar para que faça sentido na vida das pessoas. E eu digo mais, muitas pessoas, membros, líderes de igreja local, pastores, professores, que têm entendido esse propósito, têm sentido a diferença que isso tem feito na vida. Eu, no contexto universitário, onde eu estive nesses últimos anos, eu vi isso acontecer na vida de jovens, de adolescentes. É verdade. E na igreja local a gente vê isso também acontecendo com todas as faixas etárias, com todos os perfis. É a pessoa entendendo o sentido de tudo aquilo que ela já crê, agora quando ela coloca em prática e quando ela realmente vive essa realidade. Eu acho que assim, Marcelo, tem aquela também, né, de que quando a gente entende que a Bíblia é uma metanarrativa de um Deus em missão, e é o que a gente vai talvez abordar aí no próximo episódio, a gente já começa a entender esse plano de uma maneira diferente. Normalmente, quando a gente pega e vai traçar o plano da redenção, a gente se apega a alguns detalhes e a gente pode esquecer dessa grande metanarrativa de um Deus que está em missão para salvar a humanidade e recriar essa humanidade, né? Mas, pessoal, eu acho que fica para o próximo episódio. A gente tem muita coisa legal para a gente trabalhar, Marcelo. Eu acho que foi a introdução. Aproveita, dá uma olhadinha lá para você acompanhar esses episódios com a gente aqui. Eu acho que a gente vai ter muita coisa boa. A gente quer entrar aí já na base. Então, vamos conversar, Marcelo, porque assim, a gente tem a história da missão, a gente tem a teologia da missão, a gente tem teologia missional, a gente tem assuntos de contextualização tão temido aí, né? A gente não vai ter como tocar aí, mas quando fala essa palavra, alguns já começam até a tremer. Brincadeira. Mas assim, a gente vai trazer um pouquinho mais dessa base da teologia da missão. E eu acho que com esse background que a gente trouxe para você, desse olhar da missiologia, eu acho que a gente vai poder entrar de uma maneira muito mais tranquila para a gente entender como é que se processa essa visão inicial dessa missão aí. Como é que a gente pode trazer isso à tona para o nosso contexto. Mas fica para o próximo episódio. Foi muito bom estar com você aí. Eu aguardo você. Eu e o Marcelo nós vamos estar juntos aí. Um grande abraço e até breve.